ficou pra possuir. Fim-se o século, fim-se o século, e muitíssima terra ficou pra possuir. Vamos trabalhar, vamos guerrear, Jesus voltando está. Evangelizar o nosso país e por toda a terra. Jesus vem aí. Findou-se o século, findou-se o século, e muitíssima terra ficou pra possuir. Esta noite Deus tem uma palavra para ti. Levante a tua mão. Serás dono de um poço novo. Beberás da tua própria água. Não terás que pedir nada a ninguém, porque as fontes nunca se secará sobre a tua vida. No tempo da crise do Brasil, o Deus a quem tu serve põe diante de ti uma fonte que nunca se esgota. E a maneira como os irmãos estão assentados, a ver se nós podemos dar um glória a Deus, começando aqui no meu lado direito, à esquerda, para vocês. E quando eu digo aqui glória a Deus, você lá diz glória a Deus, e eu vou passar a mão, e na medida que você ver a minha mão, você vai unindo-se com a voz daqueles que estão dando glória a Deus, e sustenta o glória a Deus até que cheguemos aqui no último, da parte esquerda para mim, a direita para você. Não há nada na minha mão, simplesmente é para um sinal, a fim de que você possa unir-se com o grupo. Com essa experiência, vamos ver algo. Na medida que você sustenta na união do glória a Deus, há um fogo que vem queimando de lá para cá. Aleluia! Vamos tentar, a ver se é possível fazer bem desde o começo. Comigo, lá na minha direita. Glória a Deus! Aleluia! É só um ensaio, né? O fogo está aí no meio. Agora, quando você vai dando glória a Deus, o glória a Deus passa por em cima do seu irmão. Pega nele, passa para o outro e passa para o outro. Assim é o poder do Evangelho que chega até os confins da terra. Vamos ver de novo, mas com força. Não tenha medo de desmaiar, não, porque não vai desmaiar. Sustente a voz até o fim. Glória a Deus! Quando chega aqui no meio, parece uma fogueira queimando. Aquele povo barulhento está aqui no meio, viu? Mas vamos ver ao contrário, da minha esquerda para a direita. Vamos lá. Lá uma mocidade forte, um povo forte. Vamos ver todo mundo junto. Glória a Deus! Deus está neste lugar. Oh, glória.
Aleluia. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai falar contigo esta noite. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 9 e 10. Olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha, para dar lugar à nova. Aleluia, levante a sua mão. Pai, tu abençoa agora o teu povo com a palavra. Cada coração, cada vida está aqui, e a partir deste momento estará presa debaixo do poder da unção do teu Espírito, para que sejam abençoados, para que sejam edificados, para que nesta noite eles possam ter de ti o plano para um crescimento com propósito, em nome de Jesus. Esta noite eu quero vos falar do tema que eu considero vital, importante, com todas as expressões possíveis: crescer com propósito. No plano de Deus, o crescimento é parte integral. E quando Ele criou o ser humano, pôs nele a lei do progresso. E desde o momento em que uma pessoa, uma vida é concebida no ventre de uma mãe, a partir dali a lei do progresso funciona e o conduz à formação completa no ventre, o leva ao nascimento e depois num grande desenvolvimento físico, mental, espiritual e social. Quando eu li esta palavra de Levítico, encontrei a voz de Deus revelando ao povo uma vez mais o seu propósito. E ele diz: olharei para vós e me voltarei a vós, e vos farei crescer e vos multiplicarei. A palavra crescimento, ação contínua, e multiplicação, fruto com abundância. Neste plano do crescimento, eu quero apresentar 4 áreas na nossa vida que precisa crescer harmonicamente. A primeira, crescer espiritualmente, é uma necessidade do crente. E a igreja do final do século, a igreja do final do milênio, ela precisa estar composta de membros, de assistentes que tenha um crescimento espiritual. O apóstolo São Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele diz no capítulo 4 e versículo 13, que a medida da nossa estatura, quer dizer, a medida do nosso crescimento, a parte que devemos chegar, não está posta pela igreja Assembleia de Deus. Não foi um pastor que pôs a medida,
não é a denominação que põe, é o mesmo Espírito Santo. E ele diz: este crescimento tem que ser até a estatura de varão perfeito, Cristo, o nosso Salvador. A pergunta imediata é: mas como eu posso crescer? De que maneira eu posso ter um crescimento saudável? Primeiro, toda pessoa precisa desenvolver um hábito de oração. Nós não podemos pretender crescer espiritualmente se não aprendemos a orar. A oração é o vínculo que nos dá uma unidade com o Espírito Santo e com o Filho e com o Pai. A oração, ela tem 3 níveis: o nível superficial, o nível de compromisso e uma oração profunda, uma oração com responsabilidade intensa. São os 3 níveis. No primeiro nível, o crente ora por orar. Quase sempre o crente que ora no nível superficial, ele ora repetindo a oração. Ele não tem um vocabulário criativo. Ele repete por anos as mesmas palavras. Ele ora porque outros oram. Ele fala com Deus porque outros falam. Mas ele não tem de si mesmo uma dinâmica criativa na oração. O segundo nível é aquele da oração com compromisso. O crente sabe que Deus lhe ouve, que Deus lhe atende. Então ele vai com fé e ele clama e ele ora até receber a sua petição. E pronto, ele recebe, ele para a oração, porque ele crê que já cumpriu, que já alcançou, que recebeu o que estava buscando. E quando ele para, ele também sente, ele também percebe que algo está faltando. Ainda que foi ouvido por Deus, ainda que recebeu, porém ele sabe que há um faltante, que algo não está completo. O que é que falta? Falta uma relação mais íntima, mais profunda com Deus. A maioria das pessoas cristãs no mundo se mantém nesta oração chamada oração de compromisso. Oro porque preciso, oro porque quero alcançar, oro porque Deus me ouve, e depois de orar e ser ouvido, para a oração. No terceiro nível da oração, ele ora, supera a primeira etapa superficial, ele entra na segunda, que é a oração de compromisso, mas ele não para, ele continua, porque agora, na terceira fase, ele mais intensamente mergulha, ele penetra, não porque precisa de algo, não porque quer alcançar um objetivo de saúde, econômico ou qualquer outra coisa na vida. Ele agora, ele sigue orando, porque ele quer penetrar na íntima relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus, quando orou no Getsemaní, ele orou a primeira vigília, a segunda vigília, e depois de haver orado, diz o texto, e voltou para a oração e disse, e intensamente orou, até que os poros se rebentaram e o seu suor era como gotas de sangue.
Sabe, a vitória da cruz não esteve no momento que Jesus subiu na cruz. A vitória foi ganha lá na terceira fase da oração, na oração intensa. Ali ele recebeu o poder, ali ele recebeu a condição, ali ele recebeu tudo que precisava para dar-nos o direito da vida eterna. Quantos podem louvar a Deus por isso? Desenvolva você um plano de oração. Ore intensamente. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: Deus espera que você ore intensamente. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Agora, o segundo, deixa eu completar aqui. Quando uma pessoa cresce espiritualmente, então a resposta que ele vai dar aos diferentes momentos da vida será resposta espiritual. Ninguém pode ter resposta espiritual se não é espiritual. Na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor, é quando realmente aparece o nível de crescimento espiritual de cada crente. Na hora da abundância, como na hora da escassez. Eu tenho visto pessoas que não podem ter dinheiro, porque tão pronto tem dinheiro, em vez de ter uma resposta espiritual na administração do dinheiro, ele dá uma resposta carnal. Se transforma em avarento, em pessoas mesquinhas, em egoísta, em pessoas humilhantes. Então esta não é uma resposta espiritual. Quando alguém se sente odiado, rejeitado por outro, qual é a sua resposta? Depende do nível de vida espiritual que você tenha, assim será a resposta. Se você responde com ódio, a resposta é carnal. Se você responde com ira, a resposta é carnal. Se você responde com humilhação, a resposta é carnal. Mas se você suporta, se você espera, se você pode perdoar, a sua resposta é espiritual. Olhe para o seu irmão e diga: Deus quer que você seja espiritual. Aleluia. O segundo crescimento, eu vou rápido porque não quero abusar do vosso tempo. Crescer nos conhecimentos dos mistérios de Deus. Deus, a dar-nos a eterna salvação, nos deu algo tão grande e tão maravilhoso. Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, e versículo 3, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem has enviado. Jesus está revelando que entrar no plano da salvação é entrar num plano de conhecimento, e a porta do conhecimento se abre e todos temos direito de entrar por ela para alcançar o mais alto nível de conhecimento nos mistérios de Deus. Para isso o crente precisa manter a sua vida de oração, mas também precisa
ter um hábito da leitura da palavra, desfrutar da palavra, comer a palavra, viver da palavra em forma pessoal, na casa, ler-la pela noite, pela manhã, ler sozinho, ler em grupo, também vir para a casa de Deus e ouvir a mensagem pregada, não importa por quem, com atenção, com desejo, dizendo: fala Deus hoje comigo, revela Deus hoje a tua palavra, revela-me Deus os teus mistérios, e tenha certeza que na medida que você avança, então a porta ela abre-se mais, e você pode penetrar ainda mais, e coisas novas virão cada manhã. No crescimento do conhecimento dos mistérios de Deus, precisa que o crente tenha interesse para mergulhar, para ir até onde está as fontes frescas. Eu estou na igreja desde criança. Deus me deu o privilégio de ter uma mãe que me ensinou a ler a Bíblia, que me ensinou a orar, me ensinou a ouvir. E hoje tenho 52 anos de vida. Assim que a Bíblia eu já li várias vezes. Qualquer outro livro, depois de uma, duas, três leituras, a pessoa já não tem interesse de voltar nele. Não é assim com a Bíblia. Eu tenho passado por textos, por versículos, que quando eu volto a ler, está completamente novo. E eu me surpreendo, porque a palavra que eu li ontem, sendo o mesmo versículo, hoje ela é uma nova fonte aberta para mim. Quando vou para os cultos e ouço os pregadores e usam texto que eu conheço, a minha maneira de pensar, eu conheço tudo do texto, e de repente ele abre e fala coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, e ele define coisas que eu nunca ouvi ninguém definir, e eu pergunto: o que é que está passando? Por que eu não vi isso que ele está vendo? E a resposta é uma só: é que a palavra é nova a cada manhã. Aleluia. Diga para o seu companheiro: olhe e escute, a palavra é nova a cada manhã. Aleluia. Eu sinto que Deus está aqui. Agora, Deus não faz acepção de pessoas. Outro dia, vinha chegando na igreja, nas horas da tarde, e a nossa igreja tem culto todos os dias, e tem culto todo dia, desde as 6 horas da manhã, se abre o templo e só fecha às 11 horas da noite, e a gente orando, e a reunião de diferentes horários durante o dia. E eu entrei pelo corredor e havia uma reunião de senhoras e estava cheio o templo menor, e ouvi uma voz de uma menina, uma mocinha falando, e o que ela dizia me chamou a atenção. Então eu parei no corredor e ouvi ela pregando, ensinando, e o que ela estava dizendo era algo que eu nunca tinha ouvido de ninguém. Então me detive ali, fui até a porta
me escondi de trás de uma pequena parede para que ela não me visse, e eu fui alimentado. E o que ela estava pregando, eu vou dizer para os irmãos. Isaías, quando teve a revelação e ouviu-se a voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ela parou e falou: esse texto se refere a uma reunião celestial, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversavam sobre o eterno plano da salvação. E a pergunta surge lá no trono eterno: a quem enviarei? Isaías estava ouvindo e estava participando de uma reunião celestial. Ele no templo e Deus no seu trono. E quando terminou de falar, o Espírito Santo me falou: revelação. Chama Rokatopi Esevi Handa Yakama. Eu nunca tinha visto isso. Sempre passei por aquele texto. Eu pensei sempre que Deus estava falando com Isaías. E agora eu estou sendo surpreendido que Deus não está falando com Isaías, senão que lá no eterno o plano está sendo discutido, está sendo revelado. Isaías é somente alguém que ouve, alguém que está ali, e ele não podia ficar alheio à grande interrogante que surgiu no céu. E quando eu ouvi aquilo, perguntei: a que hora esta mocinha entendeu isso? Ela não passou pelos institutos bíblicos que eu passei. Ela não ouviu as mensagens que eu já ouvi. Ela não tem estado com os mestres que eu tenho estado. Então como é que se revela isso? E o Senhor me responde: eu não faço acepção de pessoa. Chama corricatarama. Esta noite Ele está aqui. E Ele tem as portas abertas. A outra experiência tem que ver com um acontecimento que me comoveu muito. No ano 82, eu vim pregar no Nordeste. E na igreja havia um movimento raro, um movimento de inquietação. E eu percebi os diáconos com um cuidado tremendo. Terminando o culto, eu fiquei tão inquieto que eu quis saber o que era. E quando me aproximei de um diácono, perguntei: eu sinto que há algo aqui. Então ele me falou: é um menino, um adolescente de 12 para 13 anos, faz a nossa vida impossível. Ele carrega um estilingue. Eu não sei se aqui conhece essa palavra. Estilingue, lá no Nordeste diz peteca, né? Em outro lugar como é que diz? Baleadeira. Esse menino carrega esse estilingue e anda com o bolso cheio de jurubeba, aquela frutinha verde. E ele
em algum lugar ele se esconde. E lá onde ele se esconde, ele joga essa fruta. E vem com uma força tão grande que em quem toca, o susto é muito grande. E incomoda demais. Então eu comecei a buscar o menino. Até que no dia seguinte o identifiquei. Chamei ele e falei com ele. E perguntei o nome dele. E ele me falou o nome. Eu vou dar o nome aqui. Nizak. E eu falei, você ama a Jesus? Ele disse sim. E perguntei, você gosta de vir para a igreja? Ele disse sim. Então perguntei, por que você faz isso? Aí ele disse, é brincadeira. Digo, mas que brincadeira é essa? Jogar bala no povo e vim fazer os irmãos sofrer? Então ele sorriu e falou, é que eles também me provocam, eles também me perseguem. Então eu abracei a ele e falei, mas eles estão cuidando da disciplina da igreja, você precisa aprender. Sorriu de novo e perguntei, você vai crescer, e quando você seja um homem, o que é que você quer ser? Então ele disse, pastor. Está aí. Sei a ele e orei por ele. E nunca mais. Passaram-se vários anos. Um dia eu venho pregar no Mato Grosso. Um grande trabalho. E quando eu chego, o pastor me leva para o altar e me apresenta os pastores e evangelistas que estavam ali. E de repente me diz, aqui está o evangelista tal, o jovem bem vestido, alto. E ele me saudou com afetuosidade e me abraçou e falou, te amo. E eu olhei para ele, era a primeira vez que eu via ele, eu falei, obrigado, eu também amo você. E ele se sentou e eu me sentei do outro lado. E o pastor falou, hoje prega o evangelista. E quando ele passou para pregar, ele abriu a Bíblia. E antes disse, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Satírio, porque quando eu era um adolescente, ele passou pela minha igreja e eu carregava um estilingue. Então quando eu ouvi isso, aí me lembrei do caso. Eu digo, olha ele aqui. Olha ele aqui. E eu me surpreendi muito e perguntei, o que é que ele pode dizer hoje? E abrindo a Bíblia começou a falar. E o texto que escolheu era um texto conhecido, usado por todos os pregadores que eu conheço. E de imediato pensei, uma mensagem mais no mesmo texto que eu conheço. Mas de repente o texto se renovou e aquele rapaz começou a entrar, começou a profundizar-se e tirava, e a unção de Deus nele foi tão grande que todos chorávamos no altar e toda a igreja chorava com ele.
E eu tinha agora uma doble visão. A visão de uma criança imperativa e rebelde, e a visão de um pregador cheio do Espírito Santo. E enquanto eu olhava para ele e assombrado, o Espírito Santo falou de novo comigo: Deus não faz acepção de pessoa. Aquele que vem, ele recebe, e a porta está aberta. Aleluia! Esse Deus está aqui esta noite. Se você pensa que esta é a noite do poder para o conhecimento dos mistérios de Deus, fique de pé por uns minutos e deixe que o Espírito Santo lhe toque agora. Levante a sua mão. Há poder. Há poder, há poder. Aí vai o poder do Espírito. Ele toca a tua vida. Rusharabakata rama sanda ria rama. Yushehemi anda canta roma aya kaya koma hasha haya. Hala shome a canta rima rama soma. Samahasha rama canta hai. Oh, recebe o poder de Deus agora. Recebe uma nova visão do conhecimento dos mistérios de Deus. O Espírito te introduz na recâmara secreta, aonde os segredos são dados a quem quer, a quem busca. E esta é a noite de Deus para ti. Levanta a tua voz agora, igreja. Solta-te na presença do Deus que quer dar-te revelação, que quer dar-te conhecimento. O fogo está queimando lá na galeria. Ele queima lá nas plateias. Ele queima lá. Ele queima no moço, ele queima na moça, ele queima no homem, ele queima no adulto, ele queima no ancião. É o tempo de Deus. O fogo de Deus queima no altar. As portas do conhecimento se abrem para ti, pastor, para ti, evangelista, para ti, obreiro, para ti, mestre, para ti que ama e busca a Deus. Recebe agora uma nova revelação que vem do alto, uma nova revelação que vem do alto. Recebe agora. Oh, aleluia! Chama canta brahmashia. E camasana rama sararai aqui. Aleluia! Aleluia! Chama canta rama shaya. Aya! Shari kamala shami canta. Ramana seria copa hashiaya. Formando personalidades. Uma nova dimensão começa agora. Oh.
capacatarracha. E caramana soba catarabacata. Queima fogo de Deus. Aleluia. Levanta tua mão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Deus, ela é forte nessa hora. Eu gostaria que todos dissessem de novo glória a Deus, começando lá da minha direita, e vamos passar por aqui, e deixe que o fogo que queima, queime. Vamos, glória a Deus.
território. Deus dará a cada pessoa um território para que se mova, para que trabalhe e para que produza. Escutem-me, no capítulo 54 de Isaías, versículo 2 diz: estende as tuas estacas, estende a tua tenda. E esta palavra tem que ver com o nosso progresso no nosso campo profissional, na nossa empresa e nos nossos negócios. Eu estou dizendo à igreja que chegou a hora de ser cabeça e não cauda. Chegou a hora de ser primeiro e não último. Chegou a hora de estar em cima e não embaixo. E o texto que nós lemos apresenta uma dinâmica que diz: ao que semeia ele colhe, e a colher ele guarda a colheita, e ele come da colheita guardada. Mas em seguida diz: comereis da colheita velha, ou de muito tempo guardado, e removereis a colheita velha para poder dar lugar à colheita nova. Escute, igreja, neste plano, para que você mantenha o progresso e o crescimento no seu território, você precisa gastar o que você tem. Notem bem, este copo, ele tem água, mas se eu quero pôr mais água nele, ele não suporta mais água que o espaço que esteja vazio nele. Não importa quanta água tenha na garrafa, não importa quanta água tenha na torneira, o meu copo só cabe conforme o espaço vazio que há nele. Escutem-me, muitos crentes não se enriquecem, não prosperam, não têm abundância constante, porque eles sempre guardam as coisas mais tempo do necessário. E a igreja tem o privilégio de treinar-se, de adquirir o hábito de remover a colheita velha cada vez que ela se apresenta a Deus. A palavra de Deus dada por Moisés foi esta: ninguém se presente diante de Deus com as mãos vazias. Porque aí está o segredo. Você primeiro vai no seu celeiro, você toma o que tem no seu celeiro e você traz do seu celeiro, esvaziando o celeiro, você apresenta a Deus. E quando você dar a Deus, a lei do vácuo atrai de novo para o lugar que ficou vazio. Assim que a mão de Deus se abrirá e fontes novas de ingresso, salários,
ganhos, juros, poupança se multiplica. Eu estou dizendo para a igreja na Colômbia que aprenda a fazer isso. E nós, pastor Álvaro, praticamos todos os anos com a igreja. Vamos no nosso armário de roupa, e as roupas que não foi usada ou que não conseguimos gastá-la no ano, vamos retirando-as e vamos dando a outras pessoas que não a têm. E há coisas maravilhosas. Um dia, neste movimento, o irmão se admirou porque ele deu uma camisa, e ele disse: eu dei a camisa que eu mais gostava dela e entreguei para outra pessoa. Passaram uma semana, veio um parente dos Estados Unidos e passou pela casa dele e falou: fulano, eu tenho tanto tempo sem te ver, me lembrei de ti e quis ver-te e trouxe este presente, meia dúzia de camisa. Quantos podem louvar a Deus? Meia dúzia. No ano 97, eu fui para as montanhas da Colômbia e levei a roupa para pregar, e deixei 2 trajes completos, roupa completa, com gravata, com camisa e com tudo. Depois que voltei para casa, viajei para a Argentina, preguei na Argentina. Um cidadão me chamou e falou: eu quero que o senhor venha comigo no lugar aqui em Buenos Aires. E me levou numa loja finíssima, e ele me apresentou o dono e disse: nós somos sócios. E ontem, quando eu vi o senhor pregando, eu senti de fazer-lhe uma atenção. Eu tenho aqui 5 vestido completo, traje completo. Só quero que o senhor escolha as cores do seu gosto. E eu me assombrei, porque eu não estou pedindo roupa para ninguém. Então eu fui, toquei a roupa, e era roupa fina. Discretamente olhei o preço e me assustei, porque cada um custava $700. E por um momento eu fiquei acanhado e quis dizer não. Mas o Espírito Santo falou: não rejeite, porque tu removeste a colheita velha e agora vem a nova. Impressionante. Quando estávamos construindo o nosso primeiro templo, eu tinha preparado a igreja para a oferta de construção na ceia do Senhor. E quando chegou na hora da ceia, passou um evangelista e me acompanhou, vinha desde Caracas e ia para Medellín. E nós apenas nos saudamos. E quando chegou na hora da oferta, o Senhor falou comigo: dá toda a oferta para o evangelista. Eu falei: essa não, essa não, porque esta oferta é a oferta da construção. O mês todo o povo se prepara para esta oferta. Eu não conheço o irmão, ele só está passando aqui, ele não está pedindo nada. Então eu rejeitei a palavra e ia recolher a oferta naquela hora e não recolhi, deixei para fazê-la depois.
Passei o irmão para dar um testemunho, dar uma saudação. E quando ele se levantou e falou, o Espírito Santo falou, toda a oferta para ele. Falei, mas meu Deus, e a construção? E não tive jeito. Recolhi a oferta, sem dizer nada para a igreja. E falei para o irmão que me ajuda, digo, conte e traga aqui. E o irmão contou a oferta e trouxe, naquele tempo, $1.820 deu a oferta. Era muito dinheiro, muito. Então eu falei para a igreja, olhe, sucedeu isso no culto, e eu quero ser obediente a Deus. Então eu vou entregar a oferta para o nosso irmão. A igreja ficou em silêncio. A minha esposa me olhava com os olhos de incredulidade. Ninguém dizia nada. E o irmão começou a chorar e falou, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. A minha mãe morreu e eu venho desde o Oriente venezuelano e vou para minha casa tarde, porque não pude chegar a tempo. Não levo senão o dinheiro da minha passagem. Eu não tenho nada que oferecer à minha família, e o senhor me dá essa oferta. Eu falei para ele, Deus lhe abençoe e vá em paz. E eu fui para casa. Cheguei, a minha esposa pôs o almoço e não houve conversa. Mais ou menos 20 minutos depois, tocou o telefone. Uma mulher chamada Romélia de Chacon, por telefone. Pastor Satírio, eu quero falar com o senhor hoje. Digo, pois não. Ela disse, e a respeito da oferta? Eu digo, pronto. Começou o problema. Eu ofendi o povo. E ela falou, eu posso ir para a sua casa? Falei, venha. Se há que brigar, vamos conversar já. E a irmã veio, entrou na minha casa e falou, olha, quando o senhor falou que ia dar a oferta para aquele irmão, eu murmurei. E dentro de mim pensei, se eu soubesse, eu não daria a minha oferta hoje. Mas quando eu pensei assim, ela disse, ouvi uma voz dentro de mim que me falou, Romélia, Banco do Ocidente, a conta de poupança, o saldo da conta toda dá para a minha obra. Então ela disse que foi um choque tão grande. Ela disse, eu não tenho conta no Banco do Ocidente. Então saí correndo para minha casa e busquei. E então me lembrei que meu esposo, antes de morrer, ele tinha feito umas aplicações nesse banco. E fui e encontrei um papel. E encontrei um talão da poupança. E aí estava o depósito de 5 anos. Com rendimento. E ela olhou o saldo que estava, e sabe quanto era? $17.000. E ela assina e me entrega. E quando eu estendi a minha mão, chorando, falei, volta, evangelista. Volta, para que eu possa seguir removendo a colheita velha. Sabe
Sabe, eu estava pelejando por uma porção, Deus estava pelejando por outra. Na minha corta visão, eu estava cuidando pouco que eu tinha. Deus estava abrindo uma brecha maior para poder dar-me muito mais. Esta noite, Deus quer que você se comprometa. Eu sou portador da bênção que enriquece. Eu pedi licença ao pastor que a oferta desta noite não fosse recolhida na hora correta, senão que ele permitisse que eu orasse na hora da oferta por causa da mensagem, porque hoje você vai remover uma colheita velha e Deus vai dar uma colheita nova. Fazem 3 anos eu passei aqui e neste mesmo altar Deus dava uma palavra para o irmão José Corsino, e agradeço a Deus porque a palavra se cumpriu. Esta noite Deus tem uma palavra para ti. Levante a tua mão. Serás dono de um poço novo. Beberás da tua própria água. Não terás que pedir nada a ninguém, porque as fontes nunca se secará sobre a tua vida. No tempo da crise do Brasil, o Deus a quem tu serve põe diante de ti uma fonte que nunca se esgota. Então somente atreve-te hoje a honrá-lo como ele merece. Aquela oferta que esvazia, tome o seu talão de cheque, comprometa hoje a sua conta corrente, comprometa hoje a sua poupança. O pastor não me disse que tem nenhuma necessidade de maior, e eu não estou fazendo isso por necessidade. Eu estou fazendo isso porque Deus me falou antes de vir para cá: abençoa o meu povo. Eu quero abençoá-lo. Eu vou abençoar o seu trabalho. Eu vou abençoar a sua empresa. Em nome de Jesus. Os sinais da sua vinda, mas te mostram cada vez o que? Pensando em Jesus. Até os confins da terra, até os confins da terra, missão, ação pentecostal. Até os confins da terra, até os confins da terra, missão, ação pentecostal. Tocai a trombeta toda. Ficou pra possuir. Fim do seu século, fim do seu século, muitíssima terra ficou pra possuir. Vamos trabalhar, vamos guerrear, Jesus voltando está.
fim